Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você gosta de um jogo chamado Hollow Knight? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos lá. Hollow Knight, talvez um dos Metroidvanias bem, bem mais vistos e considerados da atualidade. Ele foi o último jogo Metroidvania que eu realmente vi as pessoas falando, exaltando e muitas vezes mesmo por gameplay de fundo em vídeos já chamando muita atenção. E assim como chamou a atenção de muitas pessoas, também chamou a minha atenção. E dentro, né, da época, o jogo ele não é um jogo pesado, então ele foi o primeiro jogo que eu comprei na minha Steam para jogar. Eu lembro que na época até eu paguei em boleto. Eu comprei na Steam com um boleto e fui pagar para comprar. Tipo, teve que esperar uns dias para o jogo realmente chegar na Steam. Foi toda uma jornada, né? Mas foi divertido. E eu peguei o jogo. O Metroidvania, que muita gente estava falando que era muito bom, que ele era um Metroidvania diferente porque ele era muito longo e não ficava arrastado, ele continuava divertido. E aí, pô, fiquei super interessado. E quando eu joguei, eu tenho uma coisa a dizer que realmente é incontestável sobre esse jogo, que é o quanto ele é bonito. Ele é muito bonito. A linha de desenho, a arte do jogo é uma coisa a se destacar demais, porque, cara, é lindo. E também a linha de fala, né, dos personagens, que eles não falam meio que alguma língua necessariamente, como se fosse uma língua própria de cada um. E são meio que, né, essas línguas que cada personagem fala, é interessante o como ela fica na sua cabeça. Seja desde os vendedores, desde o cantarolar do, do personagem que te vende os mapas dos lugares. É um jogo que ele te cativa quando você começa a jogar. E ele te pega muito forte, né? O que você vai jogando, você vai pegando, ele vai te contando a história do jogo aos poucos. É uma verdadeira. Hollow Knight é uma verdadeira aula sobre você construir um jogo. Então, pô, isso ninguém consegue tirar de Hollow Knight, esse mérito gigantesco. Mas, assim como está no título, também tem um outro ponto que eu trago. Por quê? Hollow Knight, ele é muito bom, ele é muito bonito, tem vários pontos positivos, mas ele não é nem de perto um jogo que chega a estar próximo dos meus favoritos. Hollow Knight, mesmo com toda essa qualidade, para mim ele é um jogo assim como todos os outros. Tem suas qualidades que eu reconheço e acho importante, mas nele não conseguiu me marcar. Hollow Knight foi um jogo que eu joguei, eu peguei, zerei, mas ele não me marcou. E hoje, mesmo que às vezes me dê vontade de jogar, por certos pontos que o jogo tem, eu perco essa vontade e simplesmente não jogo mais. E é sobre esses pequenos pontinhos que eu quero falar. O que acontece com Hollow Knight? Hollow Knight ele é um jogo Metroidvania, Souls-like e plataforma. Então você vai encontrar no jogo o mapa, mais ou menos de Metroidvania, bem lateralizado em muitos aspectos, um mapa que você vai descobrindo e abrindo ele com o tempo, e que assim vai ter teleportes, pontos de save e tudo mais que é normal dos Metroidvanias. Vai ter o Souls-like, uma dificuldade, adaptação e análise que você vai ter enquanto você joga, para você conseguir progredir e enfrentar os inimigos, senão você vai ter muito problema. E da plataforma, você vai ter vários desafios relacionados à plataforma no jogo. Qual que é o grande acaso que Hollow Knight tem? Hollow Knight faz todos os pontos que ele traz bem, só que ele não traz esses pontos de maneira um desses pontos de maneira, vamos colocar assim, entre aspas, perfeita. Não necessariamente perfeita, porque eu não considero que exista nenhum jogo que tenha um aspecto perfeito. Todos têm algum errinho, é impossível não errar.
E isso também acaba trazendo alguns charmes para certos jogos. Mas Hollow Knight faz tudo de forma boa e de forma bem, como poderia dizer, bem coerente, porque não é como se os inimigos, tipo, tivesse algum inimigo muito desbalanceado ou algo do tipo. Ele te demonstra as dinâmicas do jogo e ele vai te entregar inimigos que você vai usar essas dinâmicas para passar. Com a gameplay ali que eles estipularam, o joguinho é todo muito coerente. Só que existe um ponto. Quando um jogo faz tudo de forma boa, ele, obviamente, é um jogo bom. Só que ele corre certos riscos de não ser completamente marcante. Porque vamos ver, o que Hollow Knight me interessa muito em jogar, quando eu penso sobre ele? A arte e a atmosfera que o jogo traz. Isso é algo que me remete muito à satisfação. Cara, eu amo a arte e a atmosfera do jogo. Só que aí quando eu me lembro, por exemplo, de certas partes do jogo, do qual elas foram feitas para ser maiores e mais labirínticas, contudo, elas se tornaram chatas dentro dos próprios desafios. Tem uma parte, eu não lembro exatamente o nome, mas é nas áreas mais profundas do jogo, que ela é uma parte extremamente labiríntica e você se perde lá muito fácil. Tem uma quantidade grande de inimigos que são resistentes e dão muito dano e acaba ficando meio maçante você passar por ali. Porque mesmo que a ideia tenha sido a dificuldade da área, ainda assim, por conta dos inimigos, de toda a situação que acaba tendo ali, fica maçante, principalmente quando você está jogando a primeira vez. Você vai passar por ali, você vai ficar preso, às vezes você vai entrar, não vai conseguir sair, vai estar perdido. Vai demorar um tempinho para você conseguir sair do lugar. Entre outras partes, que o aspecto plataforma também acaba se encontrando um problema. Por quê? Plataforma sempre tem desafios. E os desafios, obviamente, vão escalonando. E em certas partes do jogo, os desafios de plataforma são, na minha opinião, especialmente chatos de fazer. Porque assim, na primeira vez que você está jogando, você até sente falar, vou passar por aqui que eu quero chegar na outra parte, porque eu quero pegar e enfrentar um boss. Mas em jogadas subsequentes, normalmente você quer jogar no jogo aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais gostou. E tudo bem, se você é uma pessoa que gosta, o que te atrai no jogo é o desafio, é às vezes você ficar se desafiando dentro do próprio jogo, pô, incrível, cara, você vai se divertir muito. Mas se esse não é o caso, a chance de Hollow Knight ser um jogo que você vai jogar, zerar e esquecer, lembrar da arte, lembrar das coisas que o jogo tem, mas ter a efetiva vontade de rejogar inteiro é difícil. Não é algo tão simples. Tanto que eu falo, eu zerei o jogo uma vez e não tenho vontade de jogar de novo. Eu já joguei com um amigo meu, usando um mod de multiplayer. E jogando nesse mod, eu encontrei um certo valor no jogo, que é jogar com um colega, jogar com algum amigo nesse mod que tem. Isso foi uma característica a mais para me fazer jogar. Só que, fora essa característica, eu não consigo encontrar no jogo um ponto que se destaque suficiente para eu querer jogar. Porque assim, a gameplay do jogo é confortável, mas ela não consegue contrapor as partes chatas que o jogo tem, que na minha opinião são chatinhas. Então, mesmo que a gameplay em si seja legal, não tenha algum problema, esses pequenos pontos que acabam sendo mais chatos pra mim, acabam fazendo com que eu não comece a jogar. Porque se eu começar a jogar, eu vou chegar nesses mesmos pontos, e esses mesmos pontos vão acabar fazendo eu dropar o jogo. E eu vou ficar chateado por tá dropando um jogo. E isso não é legal. Aí acaba ficando nesse vai e volta de sentir vontade de jogar, e depois de lembrar as coisas que tem no jogo, lembrar das coisas divertidas, você também lembra das coisas que são mais chatinhas, e aí a vontade passa. E aí não tem nada em Hollow Knight
que me faça falar, não, mas esse ponto vai me fazer jogar o jogo, porque eu gosto disso em específico que se destaca em comparação com as outras coisas. Isso não tem. Isso efetivamente faz o jogo ser ruim? De forma alguma. Na realidade, talvez isso que faça o jogo ser tão coerente, porque mesmo jogos que se destacam muito em algum aspecto, tem outros que são complicadinhos. A exemplo, um jogo que eu gosto muito e que eu já cheguei a rejogar várias vezes, Metal Gear Rising: Revenge. Ele é um jogo que tem uma gameplay extremamente confortável e legal, mas que a câmera do jogo é uma característica que beira o insuportável às vezes, porque a câmera parece estar jogando contra você. Só que a gameplay do jogo, ela se destaca tanto e tem um foco tão grande que acaba sobrepondo o problema que a câmera traz. E em Hollow Knight, a característica que em si seria para trazer esse ponto mais de destaque, que é a dificuldade e os desafios, tanto que existem troféus específicos para desafiar o jogador, é o ponto que menos me pega no jogo. E aí é engraçado que, por exemplo, até nesse vídeo eu fico um pouco culpado, porque eu sei que o jogo ele é muito bom, ele tem uma qualidade incrível, mas eu não querer, rejogar, mesmo que eu tenha um apreço muito grande, eu não querer rejogar, eu não conseguir pegar ele pra rejogar mesmo, às vezes até me faz eu me sentir meio culpado, sabe? Tipo, pô, o jogo é tão bom, mas por que eu não consigo rejogar ele? Isso já aconteceu outras vezes com outros jogos, mas em Hollow Knight é um ponto de maior destaque. Eu considero, por conta, né, dele ser um jogo, o primeiro jogo que eu comprei, o primeiro jogo que eu joguei no PC e tudo mais. Então eu acho interessante. Quis trazer hoje esse ponto de vista. De forma nenhuma eu acho Hollow Knight um jogo ruim, tanto que é um dos jogos que eu mais tenho o costume de recomendar quando eu escuto que alguém gosta de Metroidvania e roguelike. Se alguém me fala que gosta muito desses dois estilos de jogo, eu falo, eu tenho o jogo perfeito para você. Conheço um jogo que você vai gostar bastante. E eu recomendo Hollow Knight. Mas eu acho também interessante trazer essa perspectiva que o jogo traz, onde se a dificuldade e os desafios não são o ponto principal, ele pode ficar um jogo esquecível em muitos aspectos. Eu tenho outros pontos aqui e ali que eu desgosto do jogo, mas eu não acho que são pontos relevantes no geral. Seriam muito coisas nichadas na minha opinião específica em relação a isso nos jogos. Mas não é um ponto ruim, então eu decidi por não trazer esses pontinhos mais avulsos. Mas é isso. Esse vídeo eu só queria trazer uma perspectiva diferente em relação ao jogo. E se você gostou do vídeo, peço que você dê um like, se inscreve no canal. Se você gostou muito, deixa um comentário aqui embaixo sobre Hollow Knight, o que você achou do vídeo, qual que é a sua opinião em relação ao jogo, se você gosta dessa pegada de desafio, se você, assim como eu, também não é muito chegado, ou dependendo se você acaba acontecendo a mesma coisa que acontece comigo, conta a sua experiência com o jogo, em jogar e tudo mais, que eu vou ficar muito feliz em ler e se eu tiver algo a acrescentar, em responder também vocês. Se vocês puderem, eu também gostaria de pedir que, se possível, recomendar esse vídeo para alguém que vocês acreditem que possa gostar do conteúdo que eu estou fazendo, porque isso me ajuda muito a ter mais visibilidade e alcance aqui no YouTube, coisa que me deixa extremamente feliz e grato a vocês. Mas é isso. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.